Boa noite. Boa noite. Desculpa um pouquinho o atraso. Tava com um probleminha aqui de conexão, mas graças a Deus deu tudo certo. Hoje a nossa live é sobre histórias reais, então a gente vai ter mamães aqui contando um pouquinho, né, da sua experiência com os freios. Boa noite, Lilian, Tiara, Annelise. Boa noite, Lorena. Vamos... Gente, mil perdões por esse atraso. A gente fica às vezes refém, né, da tecnologia, mas graças a Deus deu tudo certo. Entrou, destravou tudo aqui. Vamos lá para mais um dia especial aqui, trocando com vocês. Esperar a Irma entrar também, que vai estar com a gente. Só botar aqui, como sempre, fixar o comentário. Vamos lá, pronto, calma aí. Não. Irma, enviei aqui o convite. Vamos ver se a Tamires já tá por aqui. Deixa eu procurar. Ah, não, calma aí, mano. Enviei a solicitação, Tamires, para você. Aí foi. Linda! Gente, olha, hoje é a nossa última live de aquecimento. Amanhã começa a nossa maratona. A gente tá ansiosa. Quem tá ansioso aí também levanta a mão. Bota aqui nos comentários, levanta a mão. Enfim, amanhã começa. Hoje eu e a Irma passamos lá à tarde, né, Irma? No meio dos atendimentos, que a Irma hoje me botou para trabalhar. Dos pós-operatórios que tinham tudo bebê lá que eu que encaminhei. Então eu... Mas amanhã, né? Amanhã não vai ser aqui. Hoje é a última live aqui, né? No Instagram. Então amanhã vai ser lá no YouTube. E o link da maratona só vai ser enviado para quem estiver dentro dos grupos, tá? E para chegar lá nos grupos, tem que clicar aqui na bio, que é onde faz a inscrição, tá? E aí por lá vocês vão receber link, informação, tem presente, tudo direitinho, tá? Olha, feliz, todo mundo levantando a mãozinha, muito bom. Hoje a gente quis trazer para vocês relatos que é sempre bom, né? A gente, enquanto profissional, ouvir as mães, né? O que mudou, o que não mudou, como é que era, né? Como é que passou a ser, como que era o antes, né? E o depois. E, enfim, a gente quer trazer a Tamires, né? Ai, gente, esqueci de um detalhe importantíssimo. Não tô vendo o coraçãozinho aí. Clica aqui no coraçãozinho. Ai, olha, já começa a subir o coraçãozinho para que mais pessoas possam vir, né? Ouvir, que é muito importante. Então, vamos botar aí para mais pessoas verem e chegarem até aqui para ouvir o relato da Tamires. Enfim, podemos já fazer algumas perguntas, Tamires? Como é que tá aí? Tá tudo bem. Hoje tá tudo bem, graças a Deus. O Bruno hoje o quê? Mamou, tá na paz. Mamou, dormiu. Até agora tá dormindo.
graças a Deus, né? Vamos lá. Então, Tamires, primeiro a gente queria agradecer sua presença. Muito obrigada por ter topado o nosso convite. Eu que É agradeço. muito bom poder, né, ter mães aí que apoiam, né, a nossa luta, que passa a ser uma luta de todos. Sim, é Então, verdade. obrigada por essa parceria. E a gente quer ouvir primeiro um pouquinho. Ai, gente, olha, eu tô super assim hoje, tá? Desculpa. É ao vivo, né? Ai, eu esqueci de me apresentar, porque sempre tem gente nova. Eu já acho que todo mundo me conhece, estamos aqui. Não, vamos lá. Então, eu sou a Larissa Távora, sou enfermeira, consultora internacional em lactação. O meu Instagram é o Grávidos e Agora, e aqui os Freios Orais, né, onde eu faço parte de um trabalho lindo interdisciplinar que a gente vem construindo aqui na nossa cidade, Niterói. Então, e tenho o prazer de trabalhar com a Irma, com a Camila, com pediatras que são super parceiros, com a Aline, que é fono. E agora eu vou deixar a Irma se apresentar um pouquinho e depois a gente vai passar a palavra para a Tamires. Tudo bem? Tá todo mundo me ouvindo bem? Tá me ouvindo? Beleza, show. Eu sou odontopediatra da equipe, dessa maravilhosa equipe. Ela falou que tá pensando que todo mundo conhece. Todo mundo conhece a Larissa. Larissa Quem dera. Famosa. Larissa é top model dos freios orais, entendeu? Então, assim, todo mundo conhece sim. E hoje a gente não estava marcado isso, mas eu tinha alguns bebês, acho que eram 6 bebês de pós-operatório, a maioria da indicação dela. Então foi, ai gente, eu falei para mim, cara, eu nunca mais quero trabalhar assim, sozinha. Aí eu falei, você tem que vir para perto de mim, sempre, todos os dias de pós-operatório, de pré-operatório. Na verdade, eu quero todo mundo, a Aline, a Camila, todo mundo, né? E aí, eu tô vendo assim, eu ficando muito feliz. Ontem eu não estava aqui, mas eu estava vendo vocês e muito feliz, principalmente com a participação. É incrível a emoção que a gente sente quando recebe mensagem, principalmente, tanto de profissional, dizendo a mudança de vida que eles tiveram profissionalmente, ou de mães que começaram a diagnosticar que tinham realmente alguma coisa diferente através do nosso perfil, das informações que a gente traz. Isso é muito relevante para a gente. Então, quando a gente traz esses casos agora, que a gente vai ouvir, casos reais, tanto de mãe quanto de profissional, a gente vê o quanto que a gente agrega e que isso entusiasma, né? A gente fala que entusiasmo vem de dentro e é exatamente isso. É entusiasmo, é o nosso propósito. Então, boa noite para todo mundo. Sejam muito bem-vindos e, por favor, coloquem as perguntas. Tamires, eu não sei se pode perguntar para você direto, mas coloquem as perguntas aí, ó, porque essa também é outra top model, tá? A top model antigamente, né, que a gente diz a idade. YouTuber. Então, ela é o YouTuber, entendeu? Então, pode falar, pode perguntar para ela aí. Seja bem-vinda, Tamires. A primeira pergunta eu quero fazer. Tô me sentindo de frente com a Gabi. Gente, desculpa, mas eu sou essa pessoa, não consigo me segurar. A Irma passa mal comigo, né? Eu alegro, ela falou que ela gosta desse dia ser alegre comigo, que ela ri o tempo inteiro. Vamos lá. Gente, você não termina o dia cansado, você termina o dia rindo. É maravilhoso. É verdade. Olha, meu caderninho de frente com a Gabi. Vamos lá. Como... Tamires, Oi. como era a amamentação antes de você ter o diagnóstico do freio alterado, de fazer a intervenção, enfim, como era antes essa amamentação? E aí depois eu queria que você contasse primeiro antes e depois contasse pra gente o que mudou, como ficou, o que você percebeu de diferença quando, né, teve todo o trabalho de uma equipe com você. Entendi. Então, antes da cirurgia, foi muito difícil, muito assim, quase impossível. Eu não estava conseguindo fazer nada mais, assim, coisas de casa, da vida, de qualquer outra coisa. Eu não conseguia fazer xixi, eu não conseguia comer, eu não conseguia dar atenção para os outros 2 filhos. Eu não estava conseguindo viver. E, assim, estava ruim para mim, estava ruim para o Bruno, estava ruim para o meu marido, estava ruim para as outras crianças. Estava, assim, insuportável.
Fora a dor física, né, que a gente fica, que a mama tava já rachando, o peito eu já comecei a sentir que tava empedrando. Então, assim, gente, tava triste, tava muito triste. E eu me vi, assim, desesperada, porque por mais que eu conhecesse a Lara, a gente estava vivendo um momento difícil, né? Estamos vivendo um momento difícil de pandemia. E quando o Bruno nasceu, foi num momento que mandaram fechar tudo de novo, os casos subindo, e eu naquela, gente, o que é saudável para mim hoje? Ter contato com outras pessoas, pedir ajuda, ficar em casa. Então, assim, eu me senti um pouco perdida. E eu me senti muito mal de no terceiro filho eu ter que pedir ajuda. Eu, assim, na minha cabeça, por ser terceiro filho, eu tinha que saber tudo, eu tinha que saber amamentar, eu tinha que saber o que ele estava sentindo, e não é assim que funcionam as coisas. Pode ser o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, cada filho vem de uma forma. O Miguel nunca teve problema com a amamentação, mas a Agatha teve. Então, assim, cada criança é um caso, cada história é uma história completamente diferente. E a gente não deve se cobrar, que é o segundo filho ou o terceiro filho, a gente não pode pedir ajuda por isso. A gente tem que pedir ajuda toda vez que a gente não souber o que fazer, quando tiver ruim pra gente. A amamentação, hoje, assim, no meu olhar, ela não tem que ser bom só para criança, ela não tem que alimentar a criança, ela não tem que engordar a criança, ela tem que ser boa para a mãe, entendeu? A mãe ter prazer de estar fazendo aquilo ali. Tem que ser prazeroso para a mãe, tem que estar bom para todo mundo, para a família, para tudo. Aí apareceram anjos na minha vida, né? A Lara já é um anjo da minha vida há muitos anos. E ela me apresentou a doutora Irma, que fez a cirurgia e mudou a minha vida. Assim, gente, quando eu falo assim, mudou a minha vida, parece meio clichê, né? Ah, ela foi lá, fez a cirurgia e deu tudo certo. Sim, foi assim que aconteceu. A primeira noite que o Bruno fez a cirurgia, ele simplesmente dormiu, porque ele mamou, ele conseguiu mamar. O meu filho não mamava, ele ficava pendurado no meu peito. Só isso. E nesse dia, eu falei assim, e eu ficava na minha cabeça, né? Eu nervosa, porque assim, é um mundo novo, né? Freio. A gente nunca ouviu falar disso antigamente, entendeu? Então, assim, é um mundo novo, freio, cortar de baixo, vai doer. A gente não sabe como é que é. Então, assim, fica aquela coisa, né? Gente, é uma coisa tão, assim, séria, que as pessoas acho que ainda não estão dando muita atenção. Porém, simples de resolver, a gente vê o mundo desabando na nossa cabeça e a gente só precisa, assim, de profissionais capacitados, entendeu? Que nos ajudem, assim, simples, com uma coisa que a gente acha que, sabe? Ah, é bobeira. Ah, antigamente não tinha isso, entendeu? Não tinha isso porque a gente talvez não tenha tanta informação que a gente tem hoje, entendeu? Então, assim, foi rápido. Eu tive um resultado muito rápido em relação à amamentação e às coisas que eu estava passando. O Bruno começou a mamar direito. Quando a Irma botou ele no meu peito, eu sentada, gente, eu lembro como se fosse hoje aqui, eu tô toda arrepiada. Ele no peito, assim, na hora, eu já senti, e eu não sei se vocês lembram, que eu falava assim, gente, ele tá pegando estranho. Na verdade, ele tava pegando certo, né? E eu achando que ele tava estranho. Ele tá pegando estranho. Aí, Lara, estranho? Aí ele tá pegando aqui tudo, ele tá botando no peito todo na boca. Aí ela, é assim que é pra pegar, porque ele só pegava a pontinha, né, do bico. Aí ele engatou aqui. E aquela pressão, aquele leite descendo, eu falei, gente, o que é isso? Como é que eu não vi antes aqui? Eu demorei, acho que foi quantos dias? 22 dias, eu acho, o Bruno tinha? Eu acho que foi por aí. Agora eu não tô me lembrando, por aí, né? mas foi por aí. Eu era pra ter saído da maternidade assim. Eu era pra ter saído da maternidade e ir direto pro consultório, entendeu? Só que a pandemia, ela veio pra testar a gente mesmo. E me testou, Demorou né? um pouquinho. Eu consegui ficar 22 dias ainda nessa situação. Mas assim, e antes você foi estava tudo na minha achando, vida. na verdade, né, que era assim mesmo, né? Então, assim. Não, na minha cabeça, sempre, pela amamentação que eu tive da Ágata, a do Bruno foi assim, ruim, tava ruim, mas a da Ágata foi pior. Olha que situação que eu tava. Exatamente. A Ágata, ela rasgou o meu peito de baixo. Eu tive que dar ponto no meu peito, porque ele ficou, o bico balançava, entendeu? Eu tive que dar 2 pontos no peito.
Então, assim, aquele terror ali, eu tava revivendo aquilo ali. Só que eu tinha 22 anos, eu não tinha informação. A gente fala assim, ai, as pessoas vivem na internet. A internet tem seu lado bom e tem seu lado ruim, porque hoje, se a gente sabe a metade disso aqui que eu tô falando, se eu sei, é a internet que me dá essa informação. Tudo eu pesquiso, sabe? Eu tô com dúvida de alguma coisa, às vezes eu nem me dou o trabalho de ligar pra Lara. Eu vou lá no Grávidos e Agora, ó, não, eu posso fazer assim, entendeu? Ninguém nem incomoda, menina. Não, gente, o melhor é que ela participa das Maravilha. minhas caixinhas. Eu adorava, né, Eu, Catarina? e não era, ó, e não era bobeira não, tá? Eu participava porque eu tinha dúvida. Por que que eu não vou participar, gente? Sou uma pessoa normal, cheia de dúvida, 3 filhos e cheia de dúvida. E é isso aí, a gente tem que ter dúvida e tem que perguntar e não tem que ter vergonha. E quando tiver que pedir, só não façam, mamães que estão me ouvindo, como eu. Eu esperei chegar num ponto, assim, que aquela depressão pós-parto já estava vindo, entendeu? O choro, ele já fazia parte do meu dia a dia. Quando eu não estava chorando, eu falava, ih, gente, não estou chorando. Era sabe? Tava pesado, tava muito Eu me estranho. lembro que foi um dia que me chamou muita atenção quando você falou comigo sobre como é que estava sendo com o pai, né? Tava muito difícil, Que o pai não muito. estava conseguindo nem se conectar ao Bruno, Isso, isso, porque ele só chorava, né? isso. O E foi a primeira estopim, vez que eu vi Tamires falar, assim, qualquer coisa relacionada a isso, ao casamento. Daí eu falei, é, gente, tem alguma coisa acontecendo. Mas, como por conta, ela estava com muito medo da pandemia, eu não tinha visto, eu falei, gente, o que que tá acontecendo? Daí, quando uma é, vez ela postou, né? E eu sempre falo sobre isso, quando a gente normaliza a dor, da amamentação, é muito complicado. E daí, um belo dia, ela postou no Instagram e botou assim, uma foto, eu não me lembro se era uma foto, ela falou que tava doendo, tava é, sofrendo. é. Com a Isso, era uma cabeça assim, foto meio que assim. chorando. Meio Aí que eu chorando, fui, não estava chorando, né? Que eu só vivia chorando. só que assim, eu sempre falava com ela e ela falava que tava tudo bem. E aí eu falava, tá tudo bem, tá tudo bem. Aí ela Não me estava posta tudo aquela bem. foto. Aí eu fui e falei assim, meu Deus, o que que tá acontecendo? Porque ela achou que era isso, entendeu? É, Mesmo após o terceiro filho. E daí eu fui e falei assim, então, cuidado com isso, porque quando a gente normaliza, as outras pessoas acham que é assim mesmo e acabam não buscando ajuda. Que daí a gente isso, começou a conversar, ela começou a me falar um pouquinho do que estava o cenário, até que um belo dia a gente chegou, né, com a doutora Rafaela, me mandou o isso. vídeo, né, da boquinha do Bruno. Eu falei, meu Deus do céu, Meu não Deus. acredito. E foi bem assim, né? Sabe? Foi muito. E graças a Deus, assim, melhorou, né? Você trazer seu relato é muito importante, tanto para os profissionais, para verem o quanto isso impacta, né, na nossa atuação, né? Então é isso que a gente quer alcançar, mais famílias trazendo esse relato de melhora, de qualidade de vida. Então era uma estrutura familiar, né? Também que já estava abalada ali também. Já, A família já. estava bem e ali um clima não estava legal e depois as coisas melhoraram, né? Isso aí. É Deixa eu assim, pontuar. Deixa eu pode pontuar falar. algumas coisas. Eu gostei muito quando você falou que terceiro filho você tinha que saber, você Tinha. tinha Obrigação. que Isso. obrigação. Quer dizer, a gente tem obrigação de saber, né? Essa é a fala Isso. da sociedade que fala para a mãe. Segundo, uma fala que você fez no consultório, que você contou do teu relato, de quando você levantou a língua para mim, que eu falei, ops, e aí você falou, será que é por isso que eu... Fala para mim. Falo cuspindo. E aí quando ela começou, e normalmente quando a gente examina os pais, vocês fazem um link Isso. imediato quando vocês fazem o link do que mais marcou vocês, ou na Isso aí. adolescência, ou na infância. A primeira coisa que você falou, será que é por isso que eu falo cuspindo? Irma, eu ia apresentar trabalho na escola. Eu nunca esqueço, tá? Eu não esqueço de um relato. Eu posso esquecer o nome dos bebês, que são muitos, mas os relatos dos pais, que marca. Eu fazia trabalho na escola, meus amigos iam com guarda-chuva, porque eu cuspia. Abriu o guarda-chuva. Viu? É verdade. Esqueci.
E aí, Porque eu cara, ia falar. não, e aí, mas aí você faz o quê? Antigamente não tinha bullying, né? Era zoação. Não, aí a gente levava no esportivo, Então o que que você entendeu? fazia? Zoava, engolia aquilo, acabou, porque ninguém Acabou. falava Eu disso. nunca cheguei em casa e falei, mãe, acho que tem alguma coisa errada. Ela sabe o que ela ia fazer? Eu vou dar uma tapa pra consertar o maxilar. Isso que eu ia fazer. Antigamente, gente, antigamente era assim. Exatamente isso. Engole a saliva, né? Ela ia falar, engole a saliva, tá tudo bem. Leva uma toalha. Isso que ela ia fazer. Aí, depois que eu, né, respondi por mim, assim, depois de uns 17, 18, 19 anos, eu fui no dentista. Aí ele falou, ó, minha filha, você fala cuspindo assim, você tem que usar aparelho. Aí o moço, bota o aparelho em mim. Aí ele foi, botou aquela coisa de borrachinha, né? Adorei. Continuo cuspindo até hoje. Não adianta. A baba vem toda hora, toda hora, toda hora. E Não dá, outra gente. coisa que eu quero Gente. pontuar, Bruno perdeu peso. No início, antes de ir, Ele perdeu? não, Não. não, Ele não perdeu peso e nem não, deixou de engordar. Então ele não. continuava. Vamos lá, ele mamava nesse sofrimento completo. Ele mamava o dia inteiro e a noite Mamava, toda. ele ganhava peso à custa de todo esse sofrimento, Isso, pouco. Não né? era muito também, não. Bem pouco. Ele não perdia, na verdade, eu Ele acho. não perdia, mas ele Isso. ficava o dia inteiro. O dia inteiro e a noite toda. Aí, Eu, eu, aí entra isso. A mãe fala, ou o profissional fala para a mãe, mas tá tudo bem, mãe, aguenta, é assim mesmo, porque o bebê tá mal. não. Ele tá ganhando Hoje peso. eu não aceito um diagnóstico desse. Eu vou ter que fazer outro filho, Irma, Ai, meu Deus. para eu exercitar essas coisas que eu sei hoje. Que o Grávidos e Agora, freios orais me ensinaram. Não tô podendo. O Bruno Mas foi eu muito tenho pouco que tempo lá. confessar, é porque eu não tenho Mês mais que idade, porque a vem. vontade que eu tenho é essa. É Eu isso aí, queria minha ter filha. Vou ter que um fazer curso da Larissa na gestação e depois fazer tudo aquilo, isso. sabe? Pega, posição, aquela coisa mais linda do mundo. Exatamente. Eu quero ter outro fora da pandemia, entendeu? Para eu sair da maternidade. Lara já tá aqui em casa. Você já tá lá no consultório me esperando, entendeu? Doutora Rafaela também junto comigo. Quero todo mundo junto agora que eu tô aqui dentro do negócio. Ih, minha filha, vou fazer outro. Tá certo, ó. No ano que vem, Gente, olha, faço tem quatro. a Bianca colocou aqui Ah, que tá amando o relato da Tamires, que vai fazer o procedimento semana que vem, já está muito desmotivada com a situação, espera que melhore como foi com a Tamires. Vamos lá, vamos abrir agora um parênteses. Essa não é realidade para todo mundo, tá? É importante a gente entender que cada bebê é um bebê. Tem bebês que melhoram, Isso. como a Tamires percebeu assim, nossa, uma melhora imediata. O Sim, Bruno fez osteopatia, né? Ele necessitou, fez. ele já tinha ali uma O pescoço preferência. dele não virava, acho que era pro lado esquerdo. Ele já estava todo durinho, o braço vinha junto com o pescoço, entendeu? Isso Aí aí. depois a gente ainda teve que fazer um trabalho, entendeu? Melhorou na hora, porque eu tava assim, muito ruim, muito ruim. Então qualquer melhora para quem tá muito ruim é maravilhoso. Isso Entendeu? aí. Então ali depois foi teve a Camila, né? Isso Camila aí. veio aqui em casa, fez a fisioterapia nele, entendeu? Cada dia ele foi pegando melhor, melhor, melhor. Foi dormindo mais um pouco à noite, mais um pouco, até que ele acorda agora uma vez de madrugada para mamar, entendeu? Mas foi tipo um processo. Me aliviou, assim, 50% de imediato, que para uma mãe sofrida com infecção urinária, do jeito que eu tava, porque eu não conseguia nem urinar, assim, qualquer ajuda, gente, qualquer ajuda. Conversar com Lara no dia que eu desabafei, aquilo ali já fez até meu peito, acho que ele parou de doer um pouco, entendeu? E a carga tava estranha em cima de mim também. E Então, ela estava assim, guardando tudo para ela, gente. pra mim, isso é Tudo para muito ela. perigoso, gente. Não É. faça isso. Peça ajuda. Converse com uma amiga, sabe? Alguém para te orientar, entendeu? Não deixa o seu problema ser só o seu problema. Esse E problema quanto aí os é um profissionais pouquinho de cada um. ouçam, né? Isso, Ouçam as mães, estejam isso. ali disponíveis para entender o que está acontecendo, Exatamente. né? Valorizem, como a gente sempre fala, Isso. valide a queixa dessa mãe, né? Se ela está Exatamente. trazendo uma queixa, a gente precisa investigar.
Tamires, muito obrigada. É a última pergunta que eu quero que você resuma assim pra gente. Como seria se você não tivesse tido toda uma equipe ao seu lado, desde o diagnóstico, né? Desde a avaliação, diagnóstico, tratamento dos freios alterados? Então, eu teria desistido, com certeza não amamentaria o Bruno, ainda mais exclusivamente até hoje, até semana que vem, né, que vai ser o último dia dele mamando exclusivamente, eu teria desistido, sem dúvidas. Eu não tinha como mais, entendeu? Eu cheguei no meu limite. Ali era o meu limite. Lá no consultório era o meu limite. Aquele choro que eu dei lá aquela crise de... Não era medo da cirurgia, não era medo do que ia acontecer com ele, porque eu sabia que ele estava nas melhores mãos possíveis, entendeu? Com a mãe, com a madrinha, com a irmã. Então, assim, eu estava no melhor lugar do mundo. Mas aquele choro ali era um descarrego de tudo que eu vinha passando, entendeu? Então, assim, e um choro de alívio que eu não ia desistir de amamentar o meu filho, entendeu? Então, eu chorei e eu choro até hoje. Ai, que linda! E vocês se sentem acolhidas, vocês sabem que lá vocês podem chorar, vocês sabem que não vão ser julgadas por isso, né? E que a gente chora junto com vocês. A pessoa que já tá aqui, ó. E foi isso. E eu nunca vou esquecer disso, Ina, que você falou pra mim. Eu tava chorando, eu tava mais uma vez com vergonha, né? Que a gente, mãe de 3 filhos, a gente tem vergonha de tudo. E eu chorava, e eu falei pra você... Aí eu falei assim, desculpa, Ina, de estar chorando. Aí você foi, me abraçou e falou assim, aqui tá liberado o choro. Você pode chorar o quanto você quiser e até a hora que você quiser. Quando você falou isso, não é pra ter falado isso, cara. É que eu fui chorar mais ainda. Saí de lá, parecia que eu tinha feito a cirurgia, assim, com a mão na boca. Ai, gente, eu queria agradecer mesmo e, assim, quem tiver aí com medo, claro que dá a gente fica apreensivo, né? O nosso filho é tudo que a gente tem na vida, é o nosso bem mais precioso. Mas, assim, vocês estão em ótimas mãos. São pessoas extremamente... Não tô sendo paga não, tá, gente? Pra falar isso aqui não, tá? Eu quero mesmo, porque eu sinto isso. São pessoas extremamente capacitadas como profissionais e como pessoas, ser humano também. Elas vão acolher vocês e a família de vocês também. Tá? Então, assim, não era combinado. Não desista. Não era combinado. Não é combinado, não, gente. Pelo amor de Deus, eu nem ensaiei, cara. Ai, gente, olha, deixa eu falar. Porque, assim, deixa eu falar. Esse caso me toca porque, né? Todos me tocam, eu acho que eu choro dentro das casas. Quando eu atendo, quando a mãe chora, eu caio no choro junto. Então, assim, o que acontece? Pensa, né? A Tamires, ela é minha comadre, né? Então, o Bruno é meu afilhado. E, gente, eu trabalhando com isso o tempo todo, assim, gente, como assim? Como assim? O que aconteceu, Tamires? Por que você não me falou que estava passando por problema? E, pra você ver. Porque ela entende, gente, o quanto está sendo normal sofrer, normal. Entende? É isso que eu queria trazer de reflexão, porque a Tamires, obviamente, né, sabe que eu trabalho com isso, eu falo de freio por onde eu passo, entendeu? E ela nem assim, ela estava ali passando por problemas e ela só se abriu comigo, assim, quando estava, eu acho que a última gota caiu no balde, entende? E agora você me diz, se foi difícil para mim, você sendo a minha amiga e a minha comadre, imagina para uma mãe, assim, que só tem sogra que dá pitaco errado, entendeu? Amiga que não ajuda em nada. Você imagina a situação dessas mães, que não tem, assim, um apoio. Você ficava ali, Lara, me instigando, tá tudo bem, me catucando. E ela não falava, gente. Eu falei, que não tava, entendeu? Tá tudo bem, como é que tá? Tá conseguindo? Tá tudo bem mesmo? Sabe, tá tudo bem, tá tudo bem. Aí eu tive esse apoio, entendeu? Eu tenho esse privilégio de ter uma das melhores consultoras de alimentação para mim do Brasil do meu lado, entendeu? Então, assim, eu tenho isso. Eu tenho que agradecer a Deus, né, gente? E eu fiquei assim,
Eu, ó, travei, entendeu? Por 22 dias sofrendo, que é um sofrimento, né? Imagina as outras mães. Então, assim, a mensagem, gente, no final das contas, é peça ajuda, não tenha vergonha, independente de quantos filhos você tem, entendeu? Do que você já passou, do que você já aguentou. Você não tem que aguentar nada, entendeu? Você tem que amamentar o seu filho, ser feliz com a chegada dele e ponto. Você não tem que aguentar nada, entendeu? É isso, gente. Muito obrigada, maravilhosa. Obrigada, De minha linda. chorar, entendeu, gente? Pelo amor de Deus. Borrou minha socorro. maquiagem, menina. Nem me Aqui, maquiei. Rede Nacional, pessoa chorando. Isso é fácil, Desculpa, né? gente. Não tô Olha, nos planos de muito chorar, não. obrigada. Beijo. Obrigada. Obrigada. Beijo. Beijo, gente. Obrigada. Boa noite. Marcelena, você tá por aí, Marcelena? Deixa eu ver. Eu desligo aqui, ô Lara. Isso. Não sei mexer muito, sou Só nova no ramo. sair. Peraí. Você clica pra sair no xizinho que deve ter aí. Tá, mas eu vou continuar vendo, hein? Por favor. Tá? Márcia, você consegue pedir ou deixa que eu peço pra você? O que você prefere? Peraí. Enquanto você está vendo, Márcia, eu vou responder a Cris, que perguntou qual era o tipo de freio do Bruno. Era um freio posterior, não era submucoso, era posterior, na hora que você levantava já dava para ver, e aquela base Torre Eiffel que a gente fala. Márcia, querida, boa noite. Ei, boa noite, meninas. Tudo bem? Márcia, Tudo deixa ótimo, graças a Deus. Tá dando para ouvir? Perfeito. Tá toda bonita, gente. Olha. Acabei de chegar da igreja. Gente, a Márcia não é mamãe. A Márcia é aluna, né? Foi da nossa turma do Desvendando os Freios Orais. Isso. E hoje, como é dia de histórias reais, tanto de mãe, né, e de profissional também, a gente gostaria que a Márcia, né, a gente vai também, olha, gente, hoje eu tô, tipo, na entrevista, Márcia, né? Ai, meu Deus. Eu vou te fazer uma pergunta, né? Primeiro eu vou deixar você se apresentar, falar quem você é, o que você faz. Então, eu sou enfermeira de formação e há 4 anos eu estou trabalhando como consultora de amamentação. Sempre trabalhei com mulher e criança na minha trajetória profissional, né? Trabalhei na atenção primária, então fiz muito acompanhamento pré-natal, pós-parto, mas não tinha essa visão assim tão. Também a gente fica na atenção básica, acho que o fluxo do serviço não te deixa, né, aprofundar nas coisas, né? Então, assim, eu fazia palestra, fazia sempre orientação, já fiz muita ordenha, muita mãe via no consultório para me fazer ordenha, mas eu não tinha a visão que eu tenho hoje, né? Mas aí eu me aposentei e resolvi, falei assim, eu vou continuar trabalhando no que eu sempre fiz, né? Só que eu precisava de atualizar, saber, né, como que estava agora, como é que era a amamentação agora, sabia que era tão complexo e o que eu precisava de procurar, né, conhecimentos mais atualizados sobre a questão da amamentação. E aí comecei a fazer cursos e aí me deparei com vocês. E como que você, né, era como profissional, assim, na tua prática? Você já atuava com amamentação, né? E o que você acha que mudou, né, da tua atuação antes do Desvendando os Freios Orais e depois do Desvendando os Freios Orais? Então, antes de eu fazer o curso, eu tinha uma noção muito superficial sobre a questão do freno, porque eu fiz vários cursos, sempre tinha uma aula de freios orais, mas não um curso específico de freios orais. E eu sempre ficava intrigada, porque assim, por mais que você trabalhava manejo, trabalhava acolhimento, acolhia aquela mãe, trabalhava, né, toda a questão do manejo, sempre, né, alguns casos, sempre ficava aquela mãe com uma queixa, um bebê que não adaptava tão bem, que brigava às vezes com o peito. E eu
sentia que eu precisava investigar mais, né? Encaminhava minhas dúvidas para o pediatra que assistia aquela criança, mas não tinha esse retorno, não tinha essa conversa, não tinha essa equipe multidisciplinar, né? Então acabava que ficava por aquilo mesmo e às vezes eu não tinha mais retorno dessa mãe. E aí eu comecei a ficar implicada, falei, não, tem muito mais coisa que eu preciso saber sobre freios. E aí sempre que eu ouvia alguma coisa sobre freios, sempre falava assim, é odontopediatra ou fono que faz o teste da linguinha. Você não precisa aprofundar nisso, né? Então os cursos eram muito superficiais. E eu queria aprofundar, porque eu sabia que tinha muito mais coisa para me aprender, né? E foi quando eu conheci, vi, né, aqui no Instagram vocês, e eu já tinha, estava seguindo vocês, e aí eu falei, não, é esse curso aqui que eu vou fazer. E aí entrei no curso, mas assim, ainda naquela expectativa e não tinha noção do que seria o curso. E aí me deparei assim, com uma equipe muito boa, né? Vocês um conhecimento assim incrível e uma vontade de ensinar e de compartilhar esse conhecimento com a gente de uma forma muito legal. Então, assim, tanto que agora, né, a gente vai ter segmento e eu falei, não saio desse grupo. Tô agarradinha aqui, né? Porque eu acho que todo dia a gente aprende uma coisa nova, né? Discutir com vocês os casos, aquelas lives que a gente fazia, discutir os casos, era muito bom, sempre foi muito bom. Então, eu quero continuar no grupo, né? Nessa nova etapa, para poder continuar aprofundando. Então, assim, foi um divisor de águas em relação a freios, foi um divisor de água. Eu não sabia a complexidade que era o freio e o que um freio alterado poderia estar interferindo tanto na vida dessa mãe e dessa criança, né? Na família no geral, né? Então agora eu já vejo muito mais, né? Eu consigo já trabalhar com essa mãe, trabalhar com essa família, a importância da intervenção precoce, a importância da equipe multidisciplinar, né? De todo esse cuidado que a gente tem que ter antes da intervenção cirúrgica, depois da intervenção cirúrgica, né? E do acompanhamento ao longo aí desses meses que passa a intervenção. Perfeito, Márcia. Você trouxe aí algo que acho que foi, obviamente, o campeão aí disparado das alunas, né? Que foi os nossos encontros online, né? Onde vocês traziam as dúvidas e era muito legal. As pessoas traziam dúvidas de avaliação, de cirurgia, né? Olha, eu fiz, o que você acha? Né? E num nível onde estava todo mundo ali querendo aprender, né? Literalmente. Então, nunca houve julgamento de ninguém, né? Assim, poderia ser talvez, né, para gente que já trabalha mais tempo, algo básico, mas nunca a gente olhou isso como básico, né? Então, de trazer assim, gente, traz tudo que tem, porque o que a gente quer é ver transformação de fato, né? Então, eu lembro, né? Não me lembro o nome, também não vou falar aqui, do odontopediatra que trouxe vídeo da cirurgia do pós-operatório, e daí a gente falou assim, olha, acho que vai precisar de uma reabordagem. E como é legal isso, porque não existia isso de ego, né? De vergonha, eu não vou mandar porque vai que, sei lá, não tá bom. E não tava muito porque ela tava num processo de aprendizado, né? Como a Irma traz uma curva, na curva dela do aprendizado. E como é gostoso poder construir, ter podido construir isso com essa turma, das pessoas trazerem, se abrirem, né? E perceber isso da gente. Não vai existir isso. Ela não sabe, né? Não, todo mundo aqui é igual. Né? Então foi muito legal, obrigada por você contribuir. Eu queria que você falasse quanto isso do grupo, né? Que você segue com a gente aí numa nova etapa. O que assim que você acha, o que você achou de estar num grupo, né, numa comunidade ali do Facebook que você faz parte, de dividir ali com pessoas que estão estudando a mesma coisa que você, com a mesma linguagem. O que você achou disso? Então, eu acho que isso é um momento muito rico de troca de experiência, né? Eu acho que a gente cresce muito
ver como que o outro sai numa situação que às vezes você já passou ou às vezes já vai passar, né? Às vezes você tem uma experiência, você ajuda, e quando você não tem, você busca também, né? Então, você tem a oportunidade de trazer seu caso, discutir seu caso e de também ajudar, né, nos outros casos, com a sua experiência, que às vezes você traz também uma experiência. Eu falo assim, que adulto, para aprender, a gente tem que sempre, a gente enquanto professor, né, que eu também sou docente, a gente tem que pensar o que que ele traz, o que que aquele aluno traz de experiência, né? Porque o aprendizado é isso, você aproxima várias vezes até você aprender e transformar, né? Então, a aproximação ela é sucessiva. E à medida que você vai se aproximando daquele conteúdo, daquela vivência, daquela experiência, daquela prática, você lá no final já transformou sua prática, né? Então, acho que isso é muito legal. Assistir a parte teórica, dentro da parte teórica tem várias práticas, vários vídeos, várias coisas para a gente ver, né? Porque a gente não está fazendo um curso presencial. Se a gente estivesse fazendo um curso presencial, com certeza eu estava grudada lá na Irma, assistindo as cirurgias dela, e lá na Larissa acompanhando os atendimentos, né? Porque eu adoro prática, eu adoro ficar, né, aprender, ver, vivenciar. Mas a gente tem a experiência prática também através dos vídeos, dos casos, né? E isso é muito bom, isso é excelente, muito importante. Então, assim, esse é o diferencial, né? E outra coisa também é que sempre me incomodava é que a gente, não, você não é fono, você não é odontopediatra, você não precisa aprender a fazer o teste da linguinha. Quem faz teste da linguinha é a fono e a odonto. E o pediatra. Enfermeira não faz teste da linguinha. E a gente aprendeu a fazer o teste da linguinha, né? Eu ficava assim, gente, não é possível. Onde eu vou aprender a fazer o teste da linguinha? Não é possível. Aí não, a Irma dá aquela aula, explica tudo, né? A Larissa vai lá dar aquela aula maravilhosa. Todo mundo tem sua contribuição, o seu olhar, né, dentro da sua especificidade. E a gente vai aprendendo a partir disso tudo. Então, agora eu sei fazer o teste da linguinha, vou fazer. Né? Se eu tenho dúvida, eu vou pedir um olhar do outro profissional, né? Vou encaminhar. E agora já tem uma equipe aqui. Estou muito feliz. Uma fono bacana demais, muito legal. E tem uma pediatra, e tem outros pediatras, mas tem uma em especial que eu estou tendo muito paciente comum com ela. E assim, a nossa fala é a mesma, né? Então a forma de abordar é a mesma. Aquele acolhimento, aquele aconchego com aquela mãe, aquele acalento para aquela mãe, isso é muito importante, né? Ai, maravilhoso. Como que é bom ouvir, né, essa formação de equipe, de entender, né, que é importante pela lei, né, Irma? É até legal a gente falar sobre isso que a Márcia está trazendo. Queria até que a Irma falasse sobre quem pode, quem não pode, pela lei do teste da linguinha. Queria que a Irma falasse. Olha, sempre isso da controvérsia, né, gente? É um assunto que ainda causa algumas tretas por aí, né? Mas, assim, é muito importante que o profissional que trabalhe nesse universo materno-infantil, no mínimo, saiba que existe o teste da linguinha e entenda a sua importância, tá? O profissional que está capacitado, que recebe a capacitação, um curso que aprenda a fazer o teste da linguinha, ele está apto a realizar o teste da linguinha. Então, muitas vezes, a gente vê odontopediatra, pediatra, enfermeiro e odontopediatra também, e fono principalmente. O teste da linguinha foi criado pela Roberta Martinelli, que é a fonoaudióloga. Né? Eu acho que quem mais entende de função de língua é a fono. A pessoa que é responsável por toda a movimentação, exercício, treinamento pré e pós-operatório na nossa equipe é a Aline Souza, fonoaudióloga, tá? Eu não me atrevo, eu tenho noção do que deve fazer, mas eu não me atrevo porque não cabe a mim, como odontopediatra. Mas a Aline, fono,
faz as avaliações dela e ela manda para que eu faça o teste da linguinha e veja a anatomia, se realmente precisa de cirurgia ou não. Então, é muito importante que a gente saiba tanto o sentimento quanto o que a gente quer trabalhar como contribuição. Então, quando ela me pede para eu ver e confirmar o que ela está vendo de alteração de impacto função, porque pode não ser causa do freio. Pode ser outro problema. Pode ser problema neurológico, pode ser outro problema de função, de músculo, menos por restrição do freio curto. Então, quando a gente conversa, é muito importante. Então, o profissional capacitado, o profissional que fez o curso para fazer o teste da linguinha, que sabe o que está fazendo, que não vai colocar o carimbo sem dizer o número. Esse nome, teste da linguinha, tem um R pequenininho do lado que representa marca registrada. Então, o Ministério da Saúde lançou a norma técnica do BITAT, tá? Que é um outro protocolo. Não pode dizer que está fazendo o teste da linguinha se usar esse protocolo. Isso não é problema de vaidade. Realmente são nomes e o teste da linguinha é uma marca registrada. E aí, quando eu faço o teste da linguinha ou outro protocolo, tem números. Tem uns pontos, os scores que a gente coloca à medida que você vai vendo, que é a triagem neonatal que é realizada até as primeiras 48 horas do bebê, e você só consegue avaliar a anatomia porque o bebê e a mãe estão aprendendo a namorar. Eles estão aprendendo o que é o bico na boca, a boca no bico. Não dá para você avaliar uma função nesse momento. E depois de 48 horas, vem o protocolo funcional que você aprende também na capacitação. Então, o protocolo funcional não é e não precisa ser feito só pela fono. Uma pessoa que entenda de amamentação sabe enxergar e sabe avaliar e preencher todo esse protocolo funcional. Então, assim, essa restrição de profissão, de quem pode, quem não pode, só traz prejuízo, sabe para quem? Para a família. Só prejuízo. Então, essa briga, não, você não pode, sou eu que posso, porque eu sou a fono. Gente, a gente não está aqui para isso. Se a gente ficar nessa, existe hoje essa polarização toda, desde a política e tudo, que quer dizer assim, o que eu falo tá certo, o que você fala tá errado. O que você está falando, eu posso aprender? O que você está falando, eu posso melhorar? Eu posso oferecer uma melhor qualidade do meu atendimento para melhorar a qualidade de vida da minha família, da família que eu estou atendendo? Eu acho que é assim que a gente tem que pensar e virar chave. Repensar no seu papel como profissional. Entendeu? Então, assim, pode realizar, se você tiver capacitação, se você tiver dúvida, não é tão fácil. Por isso que a gente tem esse grupo de estudo, onde a gente sempre conversava, né? Eu, Camila e Larissa e Aline, que o maior propósito dos encontros ao vivo não era para ficar julgando, sabe, não sabe, não. É para a gente acolher. Porque a gente passou pela tal da curva de aprendizado que a Larissa comentou. Então, quando você vai praticar o teste da linguinha, você fala, misericórdia, que raio de freio é esse, gente? Eu não sei se é freio, esse freio aqui é assim, esse freio é assado. O que eu tenho que fazer? Variação muito grande. Exatamente. Irma, olha só. Larissa, olha só. Gente, eu trouxe isso aqui para a gente colocar... Porque eu tô com muita dúvida. E dúvida, gente, é pro resto da vida quando a gente está aberto ao aprendizado. É não ter vergonha do julgamento. E a gente abre para isso, né? E a gente melhorou. Você falou que aprendeu a fazer com a aula do teste da linguinha. Hoje eu falei com a Larissa. Falou. Gente, eu tenho que melhorar aquela aula. Eu sei que eu posso melhorar aquela aula. Eu acho que eu tô meio coisa assim. Porque a gente sempre quer melhorar, né? A gente tem que fazer uma aula melhor para as pessoas, sabe? E a gente vê depois, olha, Irma, tô aprendendo nos posts. E aí você vê que cada palavra que você... Gente, para fazer um post a gente tem que estudar. Para fazer uma aula dessa, a gente tem que estudar. Exatamente. Então a gente sempre tem que melhorar, né? Aí essa briga, só que eu fico triste com isso, mas a gente não paralisa. A gente vê, né, esse resultado aqui
O que de fato. eu falo assim, a enfermagem é uma categoria profissional que é a maior categoria profissional dentro dos profissionais de saúde. Se a enfermagem está 24 horas ao lado dessa mãe, né, desde o nascimento, desde lá do pré-natal e depois do nascimento, se ela não tiver oportunidade de aprender, essa mãe vai demorar a fazer o diagnóstico, vai demorar a fazer o procedimento e o impacto que isso tem na vida dela, né? Impacto que tem na vida dessa criança. Então, assim, e às vezes também acontece, não fez o teste da linguinha assim no hospital, deu normal. Mas como deu normal? Você está fazendo. Então, por quê? Porque já tem mais de 48 horas, aí você já está vendo função, né? Você já está vendo as alterações, você já está vendo fissuras, você está vendo mama que não está sendo drenada efetivamente. Então, você já vai vendo outras coisas que a pessoa que estava lá na maternidade não conseguiu ver, né? Então, Eu penso isso que, por exemplo, tem lugares, né, como eu já falei aqui numa live, que é muito diferente a realidade. Às vezes não tem sono, né? Às vezes né, não tem. E aí, eu vou deixar de fazer? Essa mãe vai ficar sem assistência, né? Então, a gente pensar. Eu penso, né, que é muito importante que todos os profissionais que trabalham com duplas mãe e bebê saibam avaliar, tá? Eu não faço teste da linguinha, tá bom? Ah, é porque eu não sei fazer? Não, mas eu a penso. sua equipe Exatamente, eu penso que dentro da nossa comunidade, quem está mais apto a fazer, até porque eu já expliquei aqui, né? Já expliquei que eu mando para ela, que quem vai fazer o procedimento é ela, então eu não vou ficar num ping-pong danado. Então, a Irma avalia, né? Ok, é cirúrgico, não é? Entende? Uhum. Então, Aqui eu faço por quê? Porque eu tenho que, para mim encaminhar, né? Eu preciso encaminhar com uma. Que eu não conheço o profissional igual você, que tá grudadinha aí, mas aí, eu sim, não conheço todos os profissionais que essa mãe vai procurar, né? Tem vários, então ela vai procurar de acordo com a capacidade, o convênio, né? A capacidade dela né? De procurar esse profissional, né? Ter mais facilidade de encontrar. Então, eu preciso fazer assim, não quer dizer que eu tenho que dar diagnóstico, mas eu tenho que entender de freios, porque eu tenho que identificar a alteração. perfeito. E aí eu vou criar uma dúvida. E aí eu vou mandar para o profissional vai, então, avaliar e vai junto com o meu encaminhamento e com a avaliação dele, aí nós chegamos juntos a uma conclusão. Ah, não, esse precisa de intervenção. Né? Então, eu acho que tem que ser assim. Perfeito. Perfeito. Maravilhoso. Muito obrigada pela Nada. participação. Foi ótimo conversar com você. Sempre ótimo a gente ter um feedback, né? Ouvir, né, o que agregou. Não é para massagear o nosso ego, porque a gente pensa que é isso, assim, né? Se gerou transformação na tua vida, pode gerar em muitos outros profissionais, né? Uma profissional aí que é docente, que tem anos aí, né, de estrada e se abre, né, para o conhecimento, para ter esse momento, né? Que eu acho que é isso. Eu acho que quando a gente pensa que sabe tudo, coitada da pessoa, né? Porque a gente nunca sabe nada. Hoje eu estava explicando para os meus filhos que tudo eles falam assim, eu já sei, eu vou dar uma matéria, já sei. Eu falo, filhos, a mamãe não sabe, eles correm comigo, porque eu falo assim, você me vê estudar todos os dias a amamentação, não vê? E a mamãe ainda não sabe tudo, a mamãe está longe de saber. Eu ainda preciso saber muito mais, né? Eu falo Isso, né? Eu falo isso também, né? Eu não sei nada. Agora eu sei que nada sei. Então eu preciso procurar saber. Quanto mais eu estudo, mais eu vejo que não sei, mais eu quero aprender, né? Mais eu quero, enfim. É isso. Quando eu fazia estágio na maternidade, a Linha falou aqui, o pediatra fazia durante os cuidados imediatos da RN, isso é correto? Aí é só uma triagem, né, Irma? Sim. Fazer uma triagem, mesmo que não fizesse o teste, não pontue,
mas pelo menos já avaliar e já pedir para fazer o teste se na maternidade não fizer. Esse teste, por que a gente fala tanto do ponto, né? Por que a gente fala tanto de seguir um protocolo? Porque, primeiro que esse teste, ele é traduzido, está sendo traduzido para o quase mundo inteiro. Então, se eu falar com a menina lá da Arábia Saudita, vai saber o que eu estou falando. Então, na odontologia tem uma coisa que a gente enumera os dentes, né? Então, é o dente 51, dente 52. Então, se eu tiver na África, eu vou entender o dente 51, qual é. A mesma coisa, gente, é a padronização do protocolo de avaliação do freio. Eu vou saber, se eu pegar o resultado que deve ser dado por escrito, carimbado e assinado, não pode ser só um carimbo ou escrito normal ou alterado. Então, quando eu entrego isso para um pai com o resultado, esse pai vai viajar e lá, naquele lugar lá onde ele está indo, vai ser entendido o que tem o freio, se está bem ou se está alterado, se já está tendo um problema na amamentação ou não. Se quando essa criança tiver um problema de fala, aquele teste lá já foi identificado e não foi realizado o tratamento, mas foi identificado. Então é importante isso. Sim, eu acho que o pediatra, gente, é a pessoa que trabalha com materno-infantil, é nesse mundo, é nesse universo que a gente precisa entender. Eu gosto muito de falar que quando a gente entende o impacto e o papel da língua no desenvolvimento da criança, a gente nunca mais vai falar assim, esse freio só está alterado um pouquinho. É um pouquinho, não precisa se preocupar. Freio alterado que não deixa a língua se movimentar vai ter problema no desenvolvimento infantil. É que a gente ainda está abrindo para isso, entendeu? Mas é uma coisa linda quando você começa. Muito bom. Venha para a maratona, porque e vai ter muito mais. Muito mais sobre alterações. Programação ótima. Né? O quanto tudo isso vai impactar no desenvolvimento, na amamentação, na qualidade de vida, enfim. A maratona vai trazer conteúdo muito bom para vocês, para a gente poder também continuar essa nossa conversa, essas nossas discussões, esclarecimentos, né? Vai ser maravilhoso, a gente está esperando vocês, né? Não deixe de se inscrever na nossa maratona. A maratona é gratuita e online, vai acontecer a partir de amanhã lá no YouTube. Então precisa estar no grupo para receber o link para participar, tá? Não vai ser aqui pelo Instagram, tá bom? Então, amanhã a gente vai falar quando desconfiar da alteração do freio, né? Oral. Então, não perde, vai ser incrível. A gente está preparando tudo com muito carinho. Hoje a gente passou lá a tarde junta, né, Irma? Trabalho, né, tanto nos bebês quanto na apresentação. E vamos lá. Obrigada, Márcia. Obrigada pela confiança. Obrigada por estar com a gente, né, nessa jornada e nessa nova fase também. Obrigada. Boa noite para vocês, tá? Boa noite, querida. Obrigada. Tchau.